Vamos ler um texto bíblico muito conhecido e que eu gosto muito da história desse personagem, que é o cego Bartimeu. Eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre esse texto, sobre essa mensagem, sobre a história desse homem que teve um encontro com Jesus e teve a sua vida completamente transformada. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Hoje pela manhã também tivemos a ceia do Senhor, a celebração da ceia. Foi um momento também muito agradável da igreja. Diz assim o texto bíblico: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de imediato, em algumas versões vai dizer, levantou-se de imediato e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Algum texto bíblico, alguma passagem bíblica te traz à memória algum momento engraçado ou diferente na sua vida? Por exemplo, toda vez que eu ouço aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, eu lembro de um momento especial na minha vida. Foi a primeira vez que eu preguei, foi no culto de juniores, na Igreja Batista Novo Horizonte, e aí botaram um tabladozinho atrás, e um amigo meu, Alexandre Martins, dirigiu, nós tínhamos 12 anos, e eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. Toda vez que eu ouço a história da mulher do fluxo de sangue, pelo menos eu e o Robson, um amigo meu, Robson Henrique, um amigo meu de junior daquela época, estava sempre próximo de mim, ele também, toda vez que pregava-se na igreja, ele falava: Fúvio, lembra? Você pregou essa mensagem a primeira vez. E toda vez eu lembro disso. Essa passagem que eu acabei de ler é uma dessas passagens. Eu já contei a história para o Alex. Não sei se eu já contei aqui na igreja também, porque a gente vai ficando velho e vai repetindo as histórias, né? Aquilo que a gente se queixava dos avós, dos pais, a gente vai fazendo daqui a pouco. E eu já estou fazendo isso. De vez em quando eu repito a história e quando menos eu percebo, eu estou repetindo mais de 2 vezes no mesmo ambiente ou para a mesma pessoa a história. Esse texto bíblico, uma vez eu passei uma grande vergonha com relação a esse texto bíblico. Porque esse texto bíblico é cantado pelo pastor Paulo César Brito. E o Alex cantou aqui, tem uns 2 domingos, se eu não me engano, ou mais, esse louvor que é lindo: Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele cantou lindo louvor, e é do Paulo César Brito, lá da Igreja Maranata. E eu e pastor André, por acaso também o pastor André, nós trabalhávamos em Braz de Pina, ali na Praça do Carmo, com o meu sogro. Paguei pela Cleia, 1 ano de trabalho ali, forçado, pesadíssimo. Loja de madeira, descarregando madeira e... Ufa! Chegava de manhã, encontrava uma carreta na porta da empresa, eu já pensava: meu Deus, vou descarregar madeira o dia todo. E não tinha outro. Eu era maquinista, cortava madeira, ajudava a descarregar o caminhão novo, 19 anos de idade, tinha força suficiente, ainda ia à noite namorar, como eu falo para o meu filho, ainda passava na casa da namorada para namorar à noite. Mas ali perto da Praça do Carmo, na igreja presbiteriana, o grupo Logos ia se apresentar. E eu, apaixonado pelo Logos, sempre fui apaixonado por aquele grupo, fui lá assistir pela primeira vez o grupo Logos, e fomos eu e pastor André, à noite. Fui preparado para pedir para ele cantar essa música, música do Bartimeu, o cego Bartimeu. E aí ele acabou de apresentar os louvores e perguntou: agora alguém quer fazer algum pedido? Eu rapidinho levantei minha mão: o cego Bartimeu, o cego Bartimeu. Ele fingiu que não estava ouvindo, né? E aí eu levantei: não, o cego Bartimeu, insisti, ele: não, eu não tenho essa música. E aí eu saí do templo aborrecido, fui na pessoa que estava vendendo os CDs, antigamente vendia CD, eu falei: poxa, eu pedi para ele cantar o cego Bartimeu. Por que o pastor Paulo César não cantou o cego Bartimeu? A irmã falou: porque o Paulo César não é esse, é o outro Paulo César que canta essa música. É o Paulo César da Maranata. Eu fiquei com uma vergonha, passei uma vergonha toda vez que eu olho esse texto bíblico. Eu acho que até o final da minha vida eu vou lembrar dessa vergonha que eu passei pedindo aquele cantor que eu tanto admirava e admiro para cantar uma música que não era dele, era de um outro pastor que eu também admiro muito,
que é o pastor Paulo César, da Igreja Maranata. E aí eu queria pensar sobre esse texto, irmão. Esse texto é um texto que é muito agradável a leitura dele, é um texto bonito, um texto lindo, que mostra a transformação e a cura de um homem cego à beira do caminho. E aí eu quero dividir esse texto em algumas partes dele, alguns grupos, para nós pensarmos e entendermos o que Deus quer nos ensinar a partir desse texto. Primeira coisa que nós temos que falar sobre esse texto, sobre as aparentes contradições que ele traz. Se você for ler nos evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, em Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem bíblica, você vai ver que que parece haver alguma divergência na história contada. Porque em Mateus se fala em 2 cegos. Em Marcos e Lucas se fala em apenas um cego. Se você for ler na Bíblia apologética, você vai ver os comentários bíblicos, você vai ver que esse é um ponto que geralmente aqueles que tentam desacreditar a Bíblia Sagrada apontam como sendo um erro bíblico. Porque em Mateus é dito que 2 cegos estão à beira do caminho, 2 cegos são curados e Jesus trata dos 2 cegos. E Marcos e Lucas falam de Bartimeu. Deixa eu lhe explicar então que não há nenhuma contradição com relação a isso. Não é pelo fato de Marcos e Lucas terem se referido somente a Bartimeu que não existia um outro cego à beira do caminho. Então não existe contradição. Apenas Mateus fez referência aos 2 e Marcos e Lucas preferiu destacar dentre os 2 um dos cegos, o Bartimeu. Uma outra questão que é levantada, geralmente apontada como uma contradição nessa história, é sobre a entrada ou saída de Jerusalém. Lucas, se eu não me engano, deixa eu confirmar, porque esse é um ponto que... Lucas vai dizer que o cego estava chegando em Jericó. E Marcos vai dizer que o cego estava saindo de Jericó. Esse ponto também é apontado muitas vezes por aqueles que desacreditam a Bíblia como um erro bíblico. Como é que pode, se Marcos vai dizer que o cego, Jesus saindo quando encontrou o cego, Lucas vai dizer que ele estava chegando? E a explicação é muito simples, bastaria um pouco de estudo desses que apontam essa diferença para entender. Existiam 2 Jericós. Existia a Jericó, que era a Jericó lá de Josué, que cercou a Jericó, e tem aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. Existia essa Jericó, a antiga Jericó, que estava em ruínas, e ao sul dessa cidade existia a nova Jericó, erguida por Herodes. Herodes ergue uma nova Jericó, e essa Jericó era tido como um dos lugares mais aprazíveis, mais gostosos de se viver. Era o jardim de inverno de Herodes. Herodes passava boa parte, passava suas férias nessa Jericó. Existiam piscinas termais, existiam muita vegetação, existiam muitas flores, existia um teatro, existia anfiteatro, ou seja, existia toda uma estrutura criada em Jericó para receber Herodes no seu jardim de inverno ou no seu local de férias e de prazeres, que era essa Jericó. Então, o entendimento é que o cego Bartimeu tem um encontro com Jesus exatamente entre essas 2 Jericós. E Marcos tem um olhar sobre a presença, sobre o encontro de Jesus com esse cego. E Lucas tem um outro olhar. Todos nós entendemos que Mateus, Marcos e Lucas são escritos por pessoas diferentes, para grupos diferentes, usando uma linguagem completamente diferente. Por isso, essa interpretação e essa visão um pouco diferenciada, mas não desacredita em nada o texto bíblico. Dito essas coisas, vamos pensar nos grupos que eu quero destacar nessa história para nós entendermos de maneira correta o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Primeiro, a multidão. Que multidão é essa? O texto bíblico vai dizer que em Jericó existia uma grande multidão. Essa multidão era formada basicamente por aqueles que estavam indo para Jerusalém. Estava próximo à Páscoa e a lei dizia que todos aqueles que estivessem a 25 quilômetros de distância de Jerusalém, que tivessem 12 anos ou mais, deveriam comparecer na Páscoa em Jerusalém para oferecer oferta e sacrifício ao Senhor. Então, existia um grande alvoroço nessa cidade de Jericó, que era a última cidade
antes de se seguir para Jerusalém, 25 quilômetros exatamente de distância de Jerusalém. Então os pequenos grupos se juntavam em Jericó para poder se proteger no caminho para ir até Jerusalém, porque o caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho que também passava por deserto e existia muito assalto nesse caminho. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, é uma história que se conta que o homem estava indo de Jerusalém para Jericó, quando ele é assaltado e deixado pelo caminho. Exatamente se usa, exatamente como exemplo, essa violência que existia entre Jericó e Jerusalém. Então eles ficavam em Jericó, formavam pequenos grupos, aumentavam esse grupo e iam com mais segurança para Jerusalém. Jericó estava cheia. Existia aproximadamente naquela época 20 mil sacerdotes e levitas que serviam em Jerusalém no templo. Esses 20 mil sacerdotes e levitas não moravam todos eles em Jerusalém. Muitos moravam na cidade mais próxima, Jericó. Jericó estava cheio de gente que ia para Jerusalém para participar da Páscoa. Jericó estava cheio de sacerdotes e levitas. Jericó tinha a sua importância na região por ter sido uma cidade construída por Herodes, ou seja, Jericó estava repleta de gente. Entendemos então que seja essa grande multidão. Quem era essa grande multidão? O outro personagem dessa história que precisamos entender e conhecer e olhar bem ele para entendermos o que o texto bíblico tem a nos apresentar é o próprio Bartimeu. Quem era Bartimeu? Primeiro, queria te contar, se você não percebeu, Bartimeu não era o nome dele. Então, quando nós cantamos meu nome é Bartimeu, é porque ele está cantando eu sou filho de Timeu, porque Bar significa filho de, e Timeu é o nome do pai dele. É um cego, mendigo, à beira do caminho, sem nome. A única referência que se faz dele não é o nome dele, é o pai dele, Timeu. O texto bíblico vai dizer Bartimeu, filho de Timeu, porque Bar é filho de, e Timeu era o nome do seu pai. Se não bastasse isso, ele era cego. Hoje em dia, nós temos pessoas que têm a deficiência visual, mas que conseguem levar a vida com um alto nível de qualidade de vida. Eu tenho uma vizinha, a Dani, lá no meu condomínio, e ela trabalha na UFRJ, ela é pesquisadora, ela tem faculdade, ela tem pós-graduação, está fazendo mestrado dela, vai sozinho para a UFRJ trabalhar, estudar, assim, ela é um exemplo de até onde pode ir uma pessoa com deficiência visual. O governo tem já há muitos anos, não é próprio desse governo, para não achar que eu estou elogiando esse governo, mas não é próprio desse governo, há muito tempo existem cotas para pessoas deficientes, e ela entrou numa dessas cotas, e conseguiu ter um bom nível de educação, passou por um concurso público, ela é concursada, ou seja, ela tem uma vida ativa, nadadora, está sempre nadando lá no condomínio, corre com a mãe dela, que é uma senhorinha, do ladinho dela lá, tem uma vida praticamente normal, a Dani. Mas na época de Jesus, você imagina, primeiro século, o que era a vida de um homem com uma deficiência visual. Era um homem que dependeria a vida toda de alguém para ajudá-lo, de alguém para ampará-lo. Era um homem que não conseguiria entrar em nenhuma cota, receber nenhum tipo de auxílio financeiro do governo. Era um homem que vivia à margem da sociedade. Um homem cego era tido como um homem amaldiçoado. A religiosidade, os religiosos diziam que aquele homem nasceu cego, e provavelmente Bartimeu tenha nascido cego, embora o texto não diga. Os religiosos diziam que se ele nasceu cego é porque ele nasceu com algum tipo de maldição. Por isso, e ele trazia a maldição de um dos seus pais, de algum dos seus parentes, por isso ele era cego. Aquele homem não somente era cego, mas ele também trazia o peso da religião sobre ele. Aquele homem não somente era cego, mas ele era um mendigo. Irmão, eu não sei se você já fez algum tipo de trabalho com mendigos na rua, né? Eu fiz durante um bom tempo trabalho com pessoas no centro da cidade, em Cascadura, no Meia. E a situação de um mendigo é uma situação extremamente triste. Quando nós vamos fazer um trabalho com pessoas moradores de rua, você sempre sai de lá com o coração mastigado, com aquele sentimento de incapacidade, de esbarrar muitas vezes com pessoas que você queria resolver o problema dela de imediato, mas você não consegue resolver. Pessoas que às vezes, por um problema neurológico, saíram de casa
e se perderam e nunca mais foram encontrados, pessoas que tiveram uma grande decepção, como uma vez apresentaram no jornal, um homem que chegou na sua casa e encontrou a sua esposa traindo ele com um de seus parentes. Ele simplesmente deu as costas e começou a andar em sentido contrário e nunca mais parou. E era um andarilho. E um dia alguém conseguiu pegar ele, tratar dele, internar, e aí essa história foi divulgada como um homem que um grande trauma deu um baque na vida dele e ele virou um andarilho pela rua. Além desse senso de incapacidade que nós ficamos quando nós vamos cuidar de alguém da rua, algumas coisas doem muito, algumas coisas marcam muito, como por exemplo o cheiro. Você vai para casa e parece que o cheiro não sai do corpo, parece que o cheiro não sai da mão, embora não se toque muito, mas eventualmente você encosta na pessoa da rua, até para que ela sinta um carinho, ela sinta um cuidado especial, um cuidado de alguém, né, de um cristão sobre a vida dele, um amor que ele possa estar precisando ali. Ou seja, meus irmãos, a vida de alguém que mora na rua é extremamente triste, é extremamente desalentador, é extremamente sem esperança, é extremamente, sabe, é difícil de dizer. Eu trabalho perto do Ministério Público ali na cidade, em frente ao 3º Comar, e ali embaixo da marquise do Ministério Público tem uma quantidade enorme de pessoas que dormem lá. E há pouco tempo eu fui trabalhar e saí tarde da noite do trabalho e encontrei ali muita gente, aumentou o número de pessoas. E o jornal noticiou que algumas pessoas ficaram desempregadas nesse período de pandemia e agora começaram a dormir na rua. Há pouco tempo encontraram e ajudaram uma senhora que estava com 2 filhas ali perto da Petrobras, no centro da cidade, e o cantinho que ela estava cuidado direitinho. E ela lavava a roupa dela de alguma forma, e ela estendia a roupa dela, e alguém passou e viu, poxa, essa senhora não é uma pessoa que vive há muito tempo na rua, e abordaram ela e viram que ela estava ali por um momento, uma circunstância que o nosso país tem vivido. A vida de um mendigo é muito difícil, a vida de um morador de rua é extremamente difícil. Cabe à igreja pensar nisso, cabe à igreja evangélica pensar nisso, como nós poderíamos fazer para ajudar muito mais as pessoas que estão na rua do que nós temos ajudado. Levar a comida já é algo, mas é triste, dói muito no coração você deixar o alimento, dar as costas e deixar ele dormindo ali na rua. É muito difícil. A Igreja Batista Farol da Lapa faz um trabalho espetacular. Se algum dia você quiser conhecer um trabalho feito com moradores de rua, vai na Igreja Batista Farol da Lapa, que quem dirigia ela antigamente era o Henrique César. Lembra do pastor Henrique César? Era ele que dirigia, depois ele faleceu. Tem um outro pastor, era dirigido por uma junta missionária americana também. E há um bom tempo atrás, eu fui lá na hora do almoço. Eles têm um culto na hora do almoço. Então eu saí do trabalho, almocei rapidinho, fui para lá para assistir um culto lá com eles. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, era um local de culto assim como o nosso aqui, mais ou menos desse tamanho mesmo, mas cheio de mendigos, cheio de morador de rua dentro do local, e o pregador lá da frente tinha sido um morador de rua, e ali naquele mesmo ambiente ele tem uns banheiros atrás, eles têm pessoas que vão tirar documento, ou seja, eles tentam amparar o máximo que eles podem, mas a demanda é muito grande. Ser um morador de rua é uma situação muito difícil. Não ter banheiro, não ter onde se alimentar, a violência, o frio. Em São Paulo é muito comum nós recebermos notícias de pessoas que morreram na rua numa virada de noite, porque São Paulo é muito frio à madrugada e a pessoa fica... Meus irmãos, não imagina no primeiro século, você tem noção do que é o primeiro século? Não tem descarga, não tem água corrente, encanada, não tem esgoto. Meu irmão, como é que você acha que Jesus vivia numa época daquela? Como é que você acha que um cego, mendigo, que ficava à beira do caminho, vivia numa época daquela? Ele era um maltrapilho, ele era alguém totalmente desamparado, ele era alguém que vivia tateando pelos cantos, pedindo ajuda de alguém. Ele certamente era um daqueles que estava aproveitando a ocasião, cidade muito cheia, muita gente indo para a Páscoa, celebrar a Páscoa, gente que tinha por obrigação religiosa de ofertar para os necessitados. Ele certamente era um daqueles que estava na rua pedindo dinheiro, me ajude, uma esmola. Ele certamente era um desses. Esse era o cego Bartimeu que nós estamos nos referindo, que o texto bíblico apresenta. Mas esse cego, apesar de toda essa situação trágica na vida dele,
de não ter um nome, o nome dele ser a referência somente ao pai dele ser cego, ser morador de rua, ser um mendigo, como o texto bíblico apresenta, estar à margem do caminho. Esse cego dá alguns passos e tem algumas atitudes que se destacam até mesmo dos seus discípulos e dos religiosos que estão ao redor dele. Primeira coisa que aquele cego faz que nos serve de um exemplo tremendo: ele busca Jesus na hora certa. Na hora certa, nem mais nem menos, no momento certo ele clama por Jesus. No momento exato. Sabe por que eu te digo isso? Porque esse foi a última vez que Jesus esteve em Jericó. Jesus sai daquele momento e vai passar a sua próxima semana, que é chamada Semana do Calvário, que só vai terminar no Calvário. E próximo capítulo, você pode ver na sua Bíblia, em todos os outros evangelhos sinóticos, é o momento onde Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. A partir dali vem aquela sucessão, ele realiza a ceia, a celebração da Páscoa, a prisão, a traição, e todos aqueles passos que vão levando Jesus até o Calvário. Era o último momento, era a última oportunidade que aquele homem estava tendo de buscar a presença de Jesus de Nazaré. E a oportunidade, como eu já ouvi há muito tempo atrás, né? Um pastor que eu tinha, o pastor José Gomes Marins, ele dizia: a oportunidade só tem, ele falava muito isso, a oportunidade só tem cabelo na frente. Sabe por que só tem cabelo na frente? Ele dizia, sempre contava essa história, né? Um idoso repetia a história várias vezes. Sabe por que só tem cabelo na frente? Porque se você não pegar na frente, atrás tu não pega de jeito nenhum, passou, já era, perdeu. Ele dizia assim: oportunidade só tem aquele cabelinho na frente para tu agarrar, passou, tu já não pega mais atrás, porque não tem cabelo atrás. A oportunidade é aquele momento único na sua vida. Buscar a Jesus, nós podemos achar assim: não, amanhã eu tomo as decisões que eu tenho que tomar, amanhã eu consagro a minha vida, amanhã eu entrego a minha vida para Jesus, amanhã eu me comprometo, amanhã eu passo a dizimar, amanhã eu me comprometo mais com as coisas da igreja, amanhã eu tomo uma postura diferente. Não, eu vou esperar um pouco mais. Mas quem te disse que você tem um amanhã? Quem te disse que o amanhã está à sua frente para você usufruí-lo da maneira como você quiser? Nós não sabemos. O momento é hoje, o momento é agora. Se dizia muito isso antigamente, eu acho que parou um pouco essa história, né? Quando nós evangelizávamos eventualmente alguma pessoa, a pessoa dizia assim: não, a minha hora vai chegar, ainda não é a minha hora, né? Não, na hora certa eu entrego a minha vida a Jesus, essa não é a minha hora. Um grande erro de Satanás sobre a vida dele, um grande erro do inimigo sobre a nossa vida, fazer planos para o futuro, quando hoje podemos tomar uma decisão de clamar pelo Senhor, como aquele homem fez. Se ele tivesse pensado assim: não, quando Jesus voltar de Jerusalém, eu clamo por ele, já era, Jesus não voltaria mais. A oportunidade é o hoje, a oportunidade é o agora. A segunda coisa que aquele homem fez, a primeira foi, ele buscou ao Senhor na hora certa. A segunda coisa que ele fez, ele buscou a pessoa certa. Ele buscou a pessoa certa. Ele poderia ter clamado por algum discípulo, ele poderia ter clamado por algum outro líder religioso, mas ele clama por Jesus. Ele faz duas referências a Jesus, que mostra que a sua busca por Jesus é uma busca de alguém que sabe a quem ele está clamando, sabe o que ele quer de Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele faz uma referência messiânica a respeito de Jesus. Eu não fiz essa pesquisa, mas se você procurar, talvez você não encontre muitas vezes, até então, alguém fazendo uma referência pública, em alto e bom som, no meio de uma multidão, que Jesus é o Messias. Mas ele faz. Ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele está usando uma referência que todos ao redor entenderam. Como assim? Esse mendigo cego chamando Jesus de Messias, ele grita: Jesus o Messias, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele sabe, ele não somente clama e busca Jesus no momento certo, mas ele busca a pessoa certa da maneira correta. Ele chama Jesus de mestre, que no original você vai encontrar, talvez em alguma versão você encontre ele chamando Rabone. Somente em um outro local no Novo Testamento nós encontramos alguém chamando Jesus de Rabone, de mestre. É Maria.
Madalena chegando no túmulo e Jesus, por que choras, mulher? Rabone, é a segunda vez, ele chama Jesus de mestre. Ele não somente busca Jesus no momento certo, mas ele se refere a Jesus de uma maneira que mostra que ele sabe a quem ele está clamando, ele está falando com o Messias, ele está falando com o mestre. E ele se destaca dos demais, apesar da sua cegueira, mostrou ter muito mais visão espiritual, do que todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele também mostra uma terceira coisa muito interessante, esse homem, o Bartimeu, o filho de Timeu. Ele mostra uma determinação em buscar a Jesus. O texto bíblico vai dizer que ele começa a clamar e as pessoas começam a tentar abafá-lo, para que ele não falasse. Tentam colocá-lo no seu lugar. Talvez o motivo daquelas pessoas tentarem calar aquele homem fosse: olha, você não é digno para falar o nome de Jesus, fique quieto. Você não é digno de chamar o nome de Jesus. Mas Jesus não olha um homem sofrido como aquele homem, à beira do caminho, cego, mendigando, como nós olhamos. Jesus tem misericórdia por aquele homem. Jesus sente a dor daquele homem. Jesus para por aquele homem. Jesus dá atenção àquele homem. Jesus manda chamar aquele homem. Com Jesus você não é mais um na multidão. Com Jesus você não é um na debandada. Com Jesus você não é um no meio de vários. Com Jesus você é alguém único para Ele. Ele te conhece. Ele te identifica no meio da multidão. Ele te reconhece no meio de todos. Jesus para. E as pessoas ficam pedindo para aquele homem parar de clamar por Jesus, certamente porque acham que ele é indigno de falar o nome de Jesus. Provavelmente também mandaram aquele homem calar, parar de chamar Jesus, porque ele estava chamando de Jesus de Messias, e ninguém ali estava chamando de Jesus de Messias. Certamente muitos estavam atrás de uma cura, ver Jesus curar, ou receber algum tipo de bênção, ou simplesmente porque estava na multidão que ia caminhando para Jerusalém. Mas aquele homem grita em alto bom som: Filho de Davi, Messias, tenha misericórdia de mim. Esse homem, ele é um homem determinado, a multidão não cala ele. Como nós somos influenciados muitas e muitas vezes pela opinião do outro. Como nós somos influenciáveis. Basta você observar a moda. A moda é engraçado, né? O que hoje é feio, amanhã é bonito. A calça boca de sino teve uma época que ela voltou a ser bonita e ficou feia de novo, e a calça apertadinha era feio quando a gente era garoto, e de repente ficou maneiro, aquela calça coladinha, e eu tenho uma dificuldade de comprar calça para mim por causa disso. Vou na loja tentar comprar a calça e vende aquelas calças de adolescente que nem entra na tua perna direita, tão colada que é, né? Um dia desse eu fui na CIA comprar lá, e eu rodei e escolhi. Cara, mas só tinha calça, eu não sei o nome que se dá, mas aquelas calças de garoto, apertadinha. Ou então a calça igual a do Davi, que para o Davi fica muito bonito, mas eu com uma calça daquela ali, pelo amor de Deus, não tem nada a ver esse coroa com esse tipo de roupa aí. A moda, ela é influenciada por isso, e nós somos influenciados por isso. Aquilo que nós dizemos que é feio, daqui a pouco está todo mundo usando, porque alguém usou, um artista da televisão usou. É impressionante como nós somos influenciados. Não só na moda, mas nas nossas decisões. Por isso que quando um ator da televisão importante ou muito conhecido se pronuncia a respeito de alguma questão, ou usa algum tipo de vestimenta, ou fala alguma coisa a respeito de sua fé, como aquilo é reproduzido, como aquilo é cascateado. Se o Gabigol mete um cabelo amarelo, amanhã tem um monte de garoto com cabelo amarelo também. Não é ou não é? Se ele pintar o cabelo de roxo, amanhã tem um monte de garoto vestido de cabelo roxo. Como é que nós somos influenciados? Como nós somos influenciáveis? Mas a multidão nem sempre tem a razão. Talvez, com exceção a torcida do Flamengo, a multidão está sempre com a razão. Mas a multidão geralmente não está com a razão. A multidão, alguém já dizia, né? É burra, não é isso? Já disseram isso aí, a multidão muitas vezes é burra. Aquele homem não se deixa influenciar pela multidão. Como nós precisamos trazer esse conceito do cego Bartimeu para a nossa vida diária. Nós temos princípios
cristãos que são completamente diferentes dos princípios do mundo, princípios de família, princípios de casal, princípios de adolescente, de vida santa, de vida consagrada, do que eu devo ouvir, do que eu devo falar, como eu devo me comportar. E se nós formos andar conforme a multidão, nós não vamos estar agindo como o cego Bartimeu agiu. O cego Bartimeu não estava nem aí para a multidão, porque quem era cego era ele, quem era mendigo era ele, quem estava à beira do caminho era ele, e ele precisava se posicionar. Ele encontrou o momento certo, falou com a pessoa certa, e foi determinado e não permitiu que a multidão o influenciasse. Não permitiu que a multidão o influenciasse. Mas tem outras coisas que esse cego fez também. Ele buscou Jesus com humildade. Ele não clamou por justiça. Jesus, filho de Davi, me faça justiça. Jesus, filho de Davi, me dê porção dobrada. Jesus, filho de Davi, me coloque como cabeça e não cauda. Jesus, filho de Davi, me bote o meu chefe debaixo do meu pé, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, me bote... Não, ele não tem essas frases que mostram arrogância, que mostram uma prepotência. Ele clama pela misericórdia de Jesus, ele busca Jesus com humildade. Jesus, filho de Davi, quando ele clama por misericórdia, ele diz assim: Jesus, olha para a minha miséria, olha para o meu estado, Jesus, se compadece de mim, Jesus, olha como eu tenho sofrido, Jesus, olha para a minha dor, sinta o meu cheiro, Jesus, e mude a minha realidade, Jesus. Aquele homem se dirige a Jesus com humildade. É extremamente triste quando nós vemos pregadores da teologia da prosperidade pregando por aí, dizendo que nós temos que colocar Jesus contra a parede, botar Deus contra a parede. Uma vez eu ouvi isso, o pregador dizendo: pega a Bíblia e confronta Deus com esse texto bíblico, porque ele não pode contrariar o que a Bíblia diz. Olha só que coisa louca, coisa insana, que atitude arrogante. Temos que nos colocar diante do Senhor com humildade, como Bartimeu se colocou diante de Jesus. Ele busca Jesus também com despreendimento. Ele busca Jesus com despreendimento. Ele tinha, o texto bíblico vai dizer que ele tinha uma capa. O que é uma capa? Não sei, talvez um pano que ele colocasse sobre as suas costas e o protegesse do frio à noite e o protegesse do sol durante o dia. Talvez fosse a capa que ele se enxugasse num eventual banho, eu não sei, mas era uma capa. Para você, uma capa não é nada, né? Tem como é que chama esse pano que a mulher bota no pescoço? Chá. A Cléia tem um chá que está lá Echarpe. É isso? Echarpe. Lá no carro lá, que está lá, a jogadora ela usa para proteger do ar-condicionado. Mas sabe por que está lá? Porque ela deve ter mais uns 10 ou 20 lá dentro de casa daquele. Assim como todas as mulheres aqui, tem um monte de camisa, então... Mas aquele mendigo, ele só tinha uma capa. Uma. Quando ele vê que Jesus chama por ele, alguém diz assim: olha, ele está te chamando, ele pega aquela capa que é valiosíssima para ele, é importante para ele joga de lado e vai, desprendido. O texto bíblico, algumas versões, vai dizer que ele dá um salto. Imediatamente ele saltou. Cego não salta assim. Cego não dá pulo, cego tateia, cego vai com cuidado. Mas o texto bíblico vai dizer que ele foge ao padrão normal de alguém que tem uma deficiência visual e pula. Imediatamente ele é desprendido, ele larga a sua capa. Oh, o Senhor está me chamando. O Senhor me chamou. O Senhor me quer na sua presença. Coloca a capa do lado. Quantas vezes nós estamos ali agarrados a algumas coisas em nossa vida? O Senhor não está nos chamando para servi-lo, o Senhor está nos chamando para nos consagrarmos mais a Ele, e nós vamos dando as nossas justificativas, vamos nos agarrando às nossas capas, vamos usando, nos tateando, vamos usando os nossos subterfúgios para não nos apresentarmos diante do Senhor, como Ele quer que a gente se apresente. O Senhor está te chamando, irmão, o Senhor está passando. O Senhor disse: chama ele, pode chamar, chama o Nilson ali, eu quero falar com ele, e convém que o Nilson deixe a sua capa de lado, deixe aquilo, os seus afazeres, e diga: Senhor, estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, se dirigindo ao Senhor com humildade: Senhor, estou aqui, está aqui a minha dor, está aqui o meu sofrer, está aqui a minha miséria, porque aquele homem não trazia somente a cegueira, o mau cheiro, a mendicância, mas ele trazia cicatrizes dentro dele.
Alguém que vive numa situação como essa, leva junto de si, no seu coração, na sua mente, cicatrizes, dores, amarguras, autoestima lá no pé. Ele vai com tudo que ele tem para o Senhor, como quem quer apresentar ao Senhor: Senhor, estou aqui, e larga aquela capa de lado. Mas às vezes nós estamos agarrados, né? O Senhor nos chama para exercer um ministério, para fazer um seminário, para ir para missões, para nos consagrar, para exercer uma atividade dentro da igreja, para evangelizar, para ir na rua evangelizar um mendigo, e a gente vai usando as nossas justificativas. Não, mas é a igreja, mas só, poxa, o pessoal não reúne o grupo, pô, mas dá um trabalhão ananado, mas não sei o quê, e a gente vai criando os nossos subterfúgios para não exercer o bem, ou não realizar aquilo para que o Senhor te chamou. Porque o Senhor chama. O Senhor chama. Você não é mais um na multidão. Ele te identifica no meio da multidão. Ele te dá uma vocação. Ele te dá um talento. Ele te dá uma paixão. Ele enche o teu coração de um desejo de realizar a sua obra, que você não consegue se conter, e se consagra e se entrega a Ele. Ou rejeita também, porque muitos podem rejeitar. O Senhor nos dá essa possibilidade de rejeitar. Mas o cego Bartimeu, apesar de cego, ele chama Jesus de filho de Davi. Ele chama Jesus de Rabone. Ele vai com determinação contrariando a multidão. Ele é alguém que larga a capa de lado. Ele é alguém que vai até o Senhor. E o Senhor realiza o milagre na vida dele. Jesus cura ele. Jesus salva ele, porque o texto bíblico vai dizer no final que o Senhor o salvou. E o texto bíblico vai dizer que aquele cego foi com Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe que uma das primeiras imagens, momentos que esse cego presenciou, e era um que eu gostaria de estar lá, todos eu gostaria, mas esse assim, eu gostaria de estar lá, na entrada triunfal de Jesus. Você imagina, esse cego estava ali, e o texto bíblico diz que ele foi com Jesus, pelo caminho. Se foi com Jesus para o caminho era onde? Jerusalém. O próximo local onde eles chegaram foi aonde? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A multidão está aclamando Jesus, com palmeiras, com galhos de palmeiras, clamando e cantando: Hosana, Hosana. Sabe o que significa Hosana? O povo estava clamando: salva agora, Jesus, salva agora, salva-nos agora. Era o que eles clamavam. Quantos cânticos lindos nós conhecemos de Hosana, né? Hosana, cantava muito quando a gente era garoto, né? Hosana, o rei, Hosana, lembra? Era lindo esse cântico. Mantos e palmas espalhando o vale, o povo alegre de Jerusalém. Lembrei agora desse hino, tão lindo, conta o momento exato. O cego Bartimeu estava ali. Eu creio que ele estava ali, porque ele saiu o caminho. Olha que coisa maravilhosa vem sobre a vida daquele que se posiciona como esse homem que nos serve de exemplo, de alguém que busca Jesus no momento certo. Talvez esse seja o seu momento hoje, de salvação, como esse homem foi salvo, de cura, como esse homem foi curado, da cegueira, das dores, da autoestima lá no pé, das cicatrizes da alma, da dor da alma. E também foi um momento onde ele decidiu seguir Jesus pelo caminho. Seguir Jesus pelo caminho é um desafio maravilhoso que Ele faz a cada um de nós aqui, da salvação e do serviço, da salvação e do serviço. Certamente Ele está convidando alguns de nós aqui a tomar uma decisão por entregar a vida a Ele e pertencer a Ele, mas também Ele está te convidando a servi-lo, a caminhar com Ele, a andar com Ele, a tomar postura, a tomar posição, a tomar decisões em sua vida, decisões de consagração, decisões de ir um pouco mais além, de consagrar a sua vida, de se usar o dom e o talento que Deus colocou em sua mão. É difícil, mas quando você tem certeza que o Senhor te chamou, você tem que fazer igual a esse homem, desprender e vai, se entrega para o Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que o que Ele tem para fazer em nossas vidas é infinitamente melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer.
infinitamente melhor. O cego Bartimeu, cego, mendigo, sem um nome que a gente pudesse identificá-lo, somente o nome do seu pai, se mostra um homem que tem uma visão maior do que muitos daqueles que enxergavam. Se mostra determinado, buscando ao Senhor no momento certo. Por isso ele viu o milagre acontecer na vida dele. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria dessa noite de orar pela sua vida, clamar ao Senhor por você que está aqui e que não tomou uma decisão ao lado de Jesus ainda. Eu não sei se existe, eu ainda não conheço todos os membros da igreja, eu não posso afirmar, até mesmo daqueles que foram batizados, se realmente tomaram uma decisão ao lado de Jesus, mas se não, essa noite o Senhor te chama para que você entregue sua vida a Ele, arrependa-se dos seus pecados e clame pela sua misericórdia, porque Ele pode te fazer um novo homem. Da mesma maneira eu quero falar para você que está aqui, que já tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas tem se prendido a uma capa, tem vivido com uma vida que não corresponde ao chamado que Deus fez a você, que ainda não se posicionou, que não se colocou na brecha, que não se colocou diante do Senhor, como alguém que quer caminhar com Ele, que quer andar com o Senhor, que quer estar presente e ver os milagres de Jesus e participar desses milagres e ser usado por Jesus. Esse talvez seja o momento. Aproveite esse momento. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe do dia de amanhã se você vai ter uma outra oportunidade, se você vai ouvir uma outra mensagem, se você vai ser abordado, ou se você vai trazer à tua memória o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Por isso esse é o melhor momento. Um momento de tomar uma decisão, de se posicionar diante do Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, Rabone, eis-me aqui, Senhor. Quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor pela vida do meu irmão que está aqui, ó Pai. Quero clamar ao Senhor pela minha vida também, ó Pai, porque dependemos tanto do Senhor, ó Pai. Dependemos tanto do Senhor, ó Pai, para que feridas do nosso coração sejam curadas, para que dores em nossa vida sejam tratadas, para que um novo caminhar em nós passe a existir e um caminhar contigo. Somos totalmente dependentes do Senhor. O que queremos fazer, ó Deus, é nos desprender dessa capa, nos desprender dessas coisas que têm nos prendido aqui nesse mundo e que são tão pequenas diante da tua grandeza, ó Pai. Ó Deus, eu clamo, ó Deus, para que aqui em nossa igreja se levantem jovens, ó Pai, que possam ouvir o teu chamado para o campo missionário, ouvir o teu chamado para um seminário, ouvir o teu chamado para a consagração, ouvir o teu chamado para passar numa grande universidade, ser um grande profissional, mas ser um profissional que vai consagrar a sua profissão a Ti, que vai consagrar os seus recursos a Ti, que vai dar glórias a Ti onde quer que esteja, ó Pai. Ó Deus, desperte-nos, ó Pai, para que possamos olhar a vida desse homem, desse cego, como um exemplo de como devemos nos comportar diante da Tua presença, ó Pai. Diante da oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Pai.